O soro fisiológico é bastante utilizado e também é recomendado pelos médicos para que a gente faça a lavagem das nossas narinas e também lavar os nossos olhos. Mas é com o soro fisiológico também que se faz a diluição de vacinas, como por exemplo da vacina contra a Covid-19. Quando a gente vai lá na farmácia e compra aqueles frasquinhos de soro fisiológico, a gente consegue ler no rótulo da embalagem a seguinte informação: soro fisiológico ou então solução de cloreto de sódio a 0,9%. Mas você sabe o que significa dizer essa tal porcentagem? O título ou porcentagem nada mais é que a relação entre a quantidade do soluto pela quantidade total da solução. Vai lembrar, toda vez que nós temos uma solução, nós temos uma mistura homogênea entre o soluto e o solvente. O título ou porcentagem, eu particularmente gosto de lembrar como sendo uma relação da parte pelo todo. Então, a parte dividido pelo total de partes que nós temos aí dentro de uma mistura. Bom, antes de eu te mostrar como é que a gente faz esses cálculos, eu vou aí nessa aula comentar sobre o título ou porcentagem da massa por massa, do volume por volume e também da massa por volume. E além disso, a gente vai resolver depois um exercício para exemplificar como é que isso pode aparecer numa questão de vestibular. Olha, dá uma olhadinha. Imagine que aqui nós tenhamos, então, uma sala de aula com um total de 10 alunos. E desses 10 alunos, 4 irão prestar medicina. Conhece alguém que está prestando medicina aí? Pois é. Como é que eu posso expressar essa relação dos alunos dentro do total? Eu posso falar, então, que nós temos 4 alunos, né, prestando aí medicina dentro de um total de 10 alunos, o que equivale a dizer que nós temos uma relação de 0,4. Perceba que esse 0,4 é um número adimensional, porque aluno cancela, entre aspas, aqui com aluno. E se ele é um número adimensional, todo e qualquer número adimensional, ele pode ser transformado numa porcentagem. A gente pode multiplicar aqui por 100 e indicar que nós temos um total, então, de 40%. 40% dessa turma, então, quer prestar medicina. E perceba que a relação que a gente fez foi da parte desses 4 alunos, então, dividido pelo todo, ou seja, pelo total que nós temos de alunos. Analogamente, então, imagina só que nós tenhamos, então, nesse recipiente o equivalente à sala de aula. E aqui dentro eu vou adicionar um total de 4 gramas do hidróxido de sódio NaOH, também conhecido como soda cáustica. E esse recipiente será completado com um total de 96 gramas de água, água pura, água destilada. Se nós temos, então, 96 gramas de água com mais 4 gramas aqui de hidróxido de sódio, nós vamos formar uma solução que tem uma massa equivalente a 100 gramas. Como é que eu posso expressar, então, a quantidade de hidróxido de sódio lá dentro da nossa solução? A gente pode, então, observar da seguinte maneira. Esses 4 gramas aqui é o nosso soluto. Então, eu vou chamar de parte dentro do nosso todo, sendo que o todo é a nossa solução. Então, eu posso fazer a relação de 4 gramas de hidróxido de sódio, NaOH, dividido pelo total da nossa solução, que equivale a 100 gramas. Lembrando que é o somatório mesmo de soluto mais solvente, né? Então, aqui nós temos a massa da nossa solução. Belezinha? Isso nos dá o equivalente, então, a 0,04 de hidróxido de sódio. Como esse número é adimensional, perceba que grama a gente cancelou com grama. Então, de novo, nós podemos transformá-lo numa porcentagem. A gente vai multiplicar aqui por 100. Sendo assim, a gente vai chegar a um total de 4% de hidróxido de sódio nessa nossa mistura. Então, a gente pode falar ou expressar que nós temos 4% de hidróxido de sódio, a sua porcentagem, dentro da solução. Beleza? Isso aqui é justamente chamado de título. Ó. Essa relação aqui adimensional vai ser conhecida como sendo o nosso título. E aqui nós temos justamente, dado em porcentagem, a nossa, então, porcentagem. Beleza? Então, porcentagem. E um consegue ser convertido no outro pela multiplicação ou divisão por 100. Sendo assim, agora a gente consegue equacionar e mostrar qual é a equação que a gente utiliza para o cálculo do título ou porcentagem. Nós temos a relação, então, da massa do nosso soluto dividido aqui pela massa da nossa solução, sendo que a massa da solução
é a massa do soluto mais a massa do solvente, beleza? Neste caso, então, turma, nós estamos trabalhando com o título massa barra massa, ou o título em massa. Muitas vezes nos exercícios, nas questões, os examinadores colocam assim para a gente, né? O título M barra M. Ou então, a gente pode calcular a porcentagem. Como é que se calcula a porcentagem? Vai ser o título vezes aí 100. Então, nós temos a porcentagem massa barra massa, beleza? Igor, qual unidade que a gente vai utilizar da massa, né? A gente pode utilizar qualquer unidade, mas uma coisa importante, se em cima for grama, embaixo é grama também. Se então em cima for o quilograma, embaixo aqui é quilograma também. Se for lá em cima, por exemplo, toneladas, então aqui embaixo a gente sabe que tem que ser toneladas também. A gente vai manter sempre a mesma unidade da massa do soluto pela massa da solução. Um exemplo bem clássico que a gente tem de porcentagem massa é o álcool 70%. Vai lembrar que álcool é um termo genérico na química, né? O que nós temos aqui dentro mesmo é o etanol, também conhecido como álcool etílico. Como é que a gente vai interpretar esse 70%? Primeiro, neste caso aqui, ele está trabalhando com porcentagem em massa. Então, nós temos 70% massa barra massa. É assim que nos exercícios vai aparecer para a gente. A gente vai interpretar como sendo 70 gramas do nosso soluto, que é justamente o etanol, em um total de 100 gramas da nossa solução, beleza? E a solução é a mistura aí de etanol mais água. Lembrando que este etanol, o álcool que nós utilizamos, é do tipo hidratado. Então, ele é uma mistura, hidratado, aqui com água. Fechou? Bom, se a gente sabe a massa do soluto e sabemos também a massa da solução, a gente consegue até calcular qual é a massa do nosso solvente. Se em 100 gramas dessa solução, que é chamada de etanol a 70%, nós temos 70 gramas do etanol, então a gente sabe que os outros 30 gramas que falta é justamente do nosso solvente, que é a água aqui, beleza? Ou seja, nós temos essa mistura de 30 aí de água e 70 gramas de etanol. Belezinho? Bom, que mais que então a gente pode observar? Esse caso foi o caso clássico que mais aparece mesmo para a gente, que é o título massa por massa. Mas podemos ter também o título aqui volume por volume. Volume do soluto dividido pelo volume da solução. E aqui é a mesma coisa. Se for ml o volume do soluto, ml o volume da solução. Se for litro aqui da solução, lá então tem que ser litro também. Se for metro cúbico, lá em cima, aqui embaixo é metro cúbico também. O que dá muito problema mesmo é quando você tem o título ou a porcentagem em massa por volume. A massa do soluto, volume da nossa solução. Porque, em geral, a gente vai falar, bom, nós temos tantos gramas aqui do nosso soluto. E qual a unidade aqui que você vai utilizar do volume para a solução? É muito comum que os alunos acabem confundindo aqui a relação massa por volume com a concentração comum. Aliás, se você ainda não assistiu à aula de concentração comum, eu vou deixar o link dela aqui na descrição desse vídeo e também o card aqui em cima. Mas depois você assiste. Bora continuar aqui. Quando a gente fala da relação da concentração comum, nós utilizamos, evidentemente, a massa pelo volume. E, em geral, a unidade que se trabalha na massa é gramas. E o volume é dado em litros. Só que quando a gente pensa numa relação de título ou principalmente na porcentagem que está para 100, imagine uma relação de, por exemplo, 1%, que equivale a dizer que nós temos 1 sobre 100. 1 grama do soluto em 100 litros, 100 litros da solução é muita coisa. Praticamente você não vai ter nada do soluto lá dentro. Então a relação aí está meio não muito correta. Quando a gente tem um título ou porcentagem massa por volume, em geral nós vamos utilizar a massa em gramas e o volume em ml. Assim a gente consegue ter uma relação correta para esse tipo de unidade, para esse tipo de cálculo de concentração. Bora lá então voltar para a nossa luzinha. Quando nós temos então o título massa por volume, a massa é dada em gramas e o volume aqui é dado em ml. Assim a gente fica corretamente representando essa aí porcentagem ou esse título, beleza? Toma muito cuidado nesse caso aqui. Aparece pouco, é verdade, mas quando aparece, geralmente a galera acaba aí confundido. Bom, lembra que a gente começou lá a nossa aula falando do soro fisiológico.
Tá aqui, ó, ele apareceu. A gente lê no rótulo soro fisiológico cloreto de sódio a 0,9%. Como é que a gente vai interpretar esse dado, então? 0,9% é a sua porcentagem, né? Porcentagem, que depois a gente pode, então, indicar como sendo também o título dessa nossa solução. 0,9%. Aqui nós temos uma relação também massa por massa. A gente vai interpretar da seguinte forma. Nós temos 0,9 gramas do cloreto de sódio, NaCl, que está em um total aí de 100 gramas da nossa solução, que é chamada de soro fisiológico. Só toma cuidado aqui de indicar bem quem é o nosso soluto, então o NaCl, e quem é a solução. A solução é o soro fisiológico, que é dado pela mistura do cloreto de sódio com H2O, beleza? Agora que você já sabe, quando for comprar soro fisiológico a 0,9%, o que é que isso está indicando quimicamente para a gente? Bom, vamos dar uma olhadinha então como é que isso pode aparecer lá nos vestibulares. Ó, peguei um exemplo aqui da questão da Federal de Santa Maria, de 2012, onde ele fala que o álcool gel ele é usado como antisséptico e também desinfetante e contém 70% em volume de álcool etílico, que é o CH3CH2OH, para a preparação de 50 litros... Opa, nossa, esqueci do ponto. Então vamos voltar. De CH3CH2OH. Beleza. Para a preparação, agora sim, de 50 litros de álcool em gel, é necessário um volume de álcool etílico em litros de... Perceba que aqui ele está nos aí informando a porcentagem em volume. Então, nós temos 70% volume por volume. Ele não precisou, perceba, falar que era volume por volume. Quando ele já indica que é volume, então a gente já sabe que ambos, tanto do soluto quanto da solução, será dado em volume. Se ele quiser especificar, ele poderia ter falado V/V. E se ele tivesse falado 70% em massa, então a gente ia considerar M/M. E se fosse massa por volume, aí ele teria que falar especificamente, neste caso, né, massa por volume. Tudo bem? Então a gente pode considerar o seguinte: se nós temos 70%, nós vamos ter 70 do etanol para que um total, ou em 100, que nós vamos ter do nosso álcool, né? Então, vou colocar aqui como álcool gel, belezinha? Álcool, neste caso, álcool gel, beleza? Como é uma relação de volume, a gente pode tratar, por exemplo, com ml, correto? Então, são 70 ml de etanol para 70 ml do nosso álcool gel. Mas a gente pode tratar também como sendo 70 litros do etanol para 100 litros do álcool em gel, correto? Podemos tratar também como sendo metro cúbico de um, metro cúbico do outro. O importante é que a gente tenha aqui e mantenha a mesma relação. Se é ml do etanol, é ml da solução. Se é litro da solução, é litro então do etanol, assim por diante. E por que a gente está fazendo essa relação? Como ele deu o dado em litro e pede também aqui a resposta em litros, então eu já vou trabalhar aqui com essa referência, litro por litro, belezinha? Aí fica muito mais fácil. Ó, 70 litros de etanol continuam dando 70% se você tiver 100 litros do álcool gel, beleza? Então, nós temos aqui o nosso álcool gel. Ele falou que quer preparar 50 litros deste álcool e pergunta para a gente qual é a quantidade necessária de etanol para formar essa mistura a 70%. Note, para a gente não perder tanto tempo, ó, da linha de cima para a linha de baixo, ele simplesmente dividiu por 2. E aqui, então, eu vou dividir por 2 para ficar mais fácil. Nesse caso, nós vamos ter um total, 70 dividido por 2, equivale a 35 litros. E assim sendo, a gente chega à alternativa letra E de belezinha. Tranquilo aí de resolver esse exercício, fala a verdade. O título ou a porcentagem, então, é a relação que a gente tem entre a quantidade de soluto pela quantidade total da nossa solução. E pode ser dado aí pela massa do soluto, pela massa da solução, o título em massa. Ou então, o título em volume, volume do soluto pelo volume da solução. E também um caso bem específico, que é o título massa por volume. E nesse caso, é sempre bom lembrar que nós vamos ter a relação da massa dada em gramas e o volume dado em ml, para que a gente consiga manter corretamente a relação dentro dessa nossa solução. Belezinha? Bom, espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, não se esqueça de deixar o like. Se não for inscrito, se inscreva e também compartilhe com quem está estudando. Na próxima aula, a gente vai falar da concentração em mol por litro,
que também, antigamente, era chamada de concentração molar. Eu te espero lá. Até mais. Tchau.